Shalom, shalom. Você sabia que a Bíblia tem muito a dizer sobre falar demais? Na Sagrada Escritura temos o alerta contra falar em excesso. E a dica é ser atencioso, contido em que a gente fala. A ideia é simples: fale menos, ouça mais. As palavras têm poder. Usá-las sabiamente é um sinal de sabedoria e maturidade. Seja bem-vindo ao meu canal. Deixe o seu like, inscreva-se. Para você que não me conhece, eu sou o Evangelista Israel e o meu objetivo é conectar você com a Palavra de Deus. Meus irmãos e amigos, a Bíblia tem muito a dizer sobre falar demais. Ela alerta contra falar em excesso e promove ser atencioso, contido em nossa fala. A ideia é simples: fala menos, ouça mais. As palavras têm poder e deve-se usar sabiamente. Isto é um sinal de sabedoria e maturidade cristã. Se você estiver interessado em descobrir como a sabedoria antiga pode nos guiar em nossa conversa cotidiana, e porque às vezes menos é realmente mais, continue lendo para descobrir a visão bíblica sobre falar demais. Continue lendo sua Bíblia. O que a Bíblia diz sobre falar demais? Vamos ver hoje. Falar demais não é apenas uma gafe social. De acordo com a Sagrada Escritura, é algo que se deve ter cuidado. A Bíblia enfatiza o valor de sermos atenciosos e comedidos em nossas falas, destacando o poder e o potencial de consequências de nossas palavras. A Bíblia defende consistentemente a sabedoria na fala. Isso significa pensar antes de falar, escolher as palavras cuidadosamente e falar para edificação em vez de causar danos. É sobre entender o impacto de nossas palavras sobre outros e sobre nós mesmos. A visão de Deus sobre fala, como apresentada na Bíblia, vai além de meras palavras. É sobre o coração por trás delas. Palavras podem construir, palavras podem destruir, curar ou ferir. É por isso que a Bíblia nos encoraja a usar nossas palavras para abençoar e elevar as outras pessoas a um nível mais alto de fé. Jesus, no Novo Testamento, exemplificou isso. Ele falou com propósito, com intenção, nunca desperdiçando uma sequer das doces palavras que saíam dos seus lábios. Ele usou a fala para ensinar, para curar, para confortar. Suas palavras eram sempre impactantes, nunca excessivas. A Bíblia também alerta os cristãos contra o perigo de falar demais, como espalhar boatos, fofocar ou se gabar. Isso é visto não apenas como prejudicial aos outros, mas também prejudicial ao próprio caráter e à conduta e à saúde espiritual. Além disso, a Bíblia promove a arte de ouvir, ser um bom ouvinte, e frequentemente é mais valioso do que ser um falastrão. Trata-se de dar aos outros um espaço para se expressarem e ouvi-lo verdadeiramente. A mensagem abrangente é clara. Esteja atento às suas palavras. Fale menos, ouça mais. Use sua fala para refletir o amor e a sabedoria de Deus. Em um mundo onde as palavras são frequentemente usadas descuidadosamente, a Bíblia nos convida a um padrão mais elevado de comunicação. Falamos do céu distante, devemos de trazer o céu para perto. Eu quero mostrar a você versículos da Bíblia sobre falar demais. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, está escrito: nas muitas palavras não falta o pecado, mas quem refreia a língua é sábio. Este versículo declara o risco, fala sobre excesso em falar demais, mas a sabedoria na contentação. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui Tiago enfatiza a importância de estar mais inclinado em ouvir do que falar. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promoção, para promover a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Este versículo, o apóstolo Paulo encoraja o uso das palavras para propósito construtivo e não prejudicial. Lá em Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios capítulo 17, versículo 28, diz: até o tolo é considerado sábio se ficar em silêncio, e prudente se controlar a língua. A sabedoria do silêncio é destacada aqui, sugerindo que às vezes não falar diz mais do que as palavras jamais poderiam. Ficar em silêncio também é bom. Mateus capítulo 12, versículo 36, mas eu lhe digo que cada um dará conta no dia do juízo de cada palavra fútil que tiver falado. Esse texto, Jesus alerta os cristãos sobre a responsabilidade que temos por nossas palavras, enfatizando sua importância e impacto aos que estão ao nosso redor. De novo, entra em cena o sábio Salomão, Provérbios 21, 23, aquele que guarda a boca e a língua, guarda-se da calamidade. Este provérbio sugere que a fala cuidadosa pode evitar problemas pessoais. Em Eclesiastes, novamente, sábio Salomão, Eclesiastes 5:2, não seja precipitado com a sua boca, nem te apresse no teu coração a pronunciar coisa alguma diante de Deus. Deus está no céu e tu na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras. Irmãos, este versículo aconselha a ter cautela, reverência em nossa fala, especialmente em direção a Deus, em relação a Deus. Provérbios 18:2, o tolo não tem prazer em entender, mas somente em expressar a sua opinião. Aqui vemos a loucura de se falar sem buscar entendimento e destaca a importância de frear a língua. Tiago capítulo 3, versículo 5, da mesma forma, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas faz grandes prodígios. Veja como uma grande floresta é incendiada por uma pequena fagulha. Tiago usa essa metáfora para ilustrar o impacto desproporcional de nossas palavras. Provérbios 29:20, há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Irmãos, este Provérbios alerta contra palavras precipitadas, sugerindo que a falar sem pensar é pior do que a tolice. Os ensinamentos que temos na Sagrada Escritura sobre falar demais oferece orientação valiosa para nossas interações cotidianas. Ela nos encoraja a abordar nossas conversas com uma atenção plena, sabedoria e um coração alinhado com as intenções de Deus. A ênfase está na qualidade de nossas palavras, em vez de quantidades soltadas, nos incitando a falar com propósito, gentileza e amor e contenção. Deus abençoe você e eu espero que você comente nos comentários abaixo. Um forte abraço, deixe o seu like e inscreva-se no canal.